Você já imaginou como era a vida na Idade Média? Cavaleiros, castelos e batalhas são as primeiras coisas que vêm à cabeça, certo? Mas, acredite, a realidade medieval era muito mais estranha do que os livros de história nos mostram. Hoje, vamos explorar 10 tradições bizarras da Idade Média que jamais te ensinaram na escola. Então, se prepara, porque algumas delas vão te surpreender. Fica até o final e descubra uma tradição que vai te deixar de boca aberta. Vamos nessa? 1. Julgamento por ordalhas. Imagine ser acusado de um crime e ter que provar sua inocência, andando descalço em brasas ou mergulhando as mãos em água fervente. Sim, isso era o julgamento por ordalhas. Na Idade Média, acreditava-se que Deus interferiria para salvar os inocentes, curando rapidamente suas feridas. Se as queimaduras não melhorassem, você era considerado culpado. Esse método era amplamente aceito e aplicava-se desde pequenos furtos até acusações graves como assassinato. Parece loucura, né? Mas na época isso fazia todo sentido para eles. 2. Prova do combate judicial. Achou que apenas as lutas nas arenas romanas eram brutais? Na Idade Média existia o combate judicial, uma tradição onde duas pessoas resolviam suas disputas na espada. Era uma prática oficial para decidir desde disputas de terras até acusações de traição. O mais bizarro? Até mulheres podiam participar, lutando contra homens em arenas. Mas com uma condição: enquanto os homens ficavam enterrados até a cintura, as mulheres podiam se mover livremente. Quem vencia estava automaticamente certo aos olhos da lei e de Deus. 3. O banho de cerveja. Numa época onde a higiene era questionável, tomar banho não era algo comum, mas uma tradição estranha se destacava: o banho de cerveja. Algumas aldeias acreditavam que banhar-se em cerveja curaria doenças e afastaria os maus espíritos. Além disso, era uma forma de ostentação, já que a cerveja era cara e só os mais ricos podiam se dar ao luxo de usá-la para algo além de beber. Imagina o cheiro depois? A Festa dos Tolos era uma tradição onde o mundo medieval virava de cabeça para baixo. Nesse dia, os servos viravam reis e os nobres se comportavam como plebeus. O mais engraçado? O bispo, ou líder da igreja local, era substituído por um bispo dos tolos, uma figura que zombava de todos e fazia sátiras da igreja e do clero. Essa festa era tão descontrolada que, eventualmente, foi proibida por ser considerada uma ameaça à ordem social e à moral cristã. Parece piada, mas na Idade Média, animais podiam ser julgados por crimes. Isso mesmo. Se um porco atacasse alguém ou um cavalo derrubasse o cavaleiro, eles eram levados ao tribunal, julgados e muitas vezes condenados. Esses julgamentos eram públicos e tinham advogados, juízes e testemunhas, como se fossem para humanos. Isso mostra o quanto as crenças e superstições influenciavam a justiça naquela época. Esse é um dos mais polêmicos e, até hoje, é tema de debate entre os historiadores. O primeiro direito do senhor dizia que o senhor feudal tinha o direito de passar a noite com a noiva dos seus servos na primeira noite de casamento. Embora muitos historiadores acreditem que isso era mais uma lenda do que uma prática real, só a ideia de que isso pudesse ser uma tradição já é bizarra o suficiente. Outro método de julgamento medieval era a prova da água. A pessoa acusada era amarrada e jogada em um rio. Se ela afundasse, era considerada inocente. Se flutuasse, era culpada. O raciocínio por trás disso era que a água pura rejeitaria aqueles que mentiam ou praticavam bruxaria. Imagina só, ser considerado culpado por simplesmente saber nadar. O Festival das Lanternas era uma prática em que as pessoas acendiam velas dentro de crânios humanos para afastar os maus espíritos. Isso mesmo,
Os crânios eram retirados de cemitérios e usados como lanternas em rituais noturnos. Essa tradição macabra era uma forma de proteção espiritual e se acreditava que os mortos iluminavam o caminho para os vivos. Durante os festivais medievais, existia um jogo que mais parecia uma versão brutal do futebol. Em vez de usar uma bola, os participantes chutavam a cabeça de um criminoso executado. Era uma tradição para celebrar a execução pública e, de certa forma, fazer justiça com as próprias mãos. Imagina assistir a isso como entretenimento? Finalizando nossa lista, temos uma das tradições mais estranhas de todas: o enterro de sinos. Quando um sino de igreja ficava rachado ou danificado, eles realizavam um verdadeiro funeral para o sino, com direito a cortejo, orações e até um enterro simbólico. Para eles, os sinos eram quase seres vivos que protegiam a comunidade. Então, esse ritual era uma forma de honrar sua morte. E aí, qual dessas tradições medievais você achou mais bizarra? Incrível como a vida na Idade Média era cheia de superstições e práticas que, hoje em dia, são impensáveis, não é mesmo? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo estranho e curioso como esse. E se você conhece outras tradições bizarras que não falamos aqui, comenta aí embaixo. Até a próxima!